Bom, queridas, sejam bem-vindas nesse lugar, né? O Senhor nos preparou. Quem aqui não estava ontem? Levanta a mão. Ah, bem pouquinho, né? Quase todas estavam. Glória a Deus. Pois é, amadas, hoje o assunto é o nome do nosso seminário, né? Cama, mesa e banho. Eu achei interessante um dia que eu ia passando no outdoor e vi essa expressão, né? Toalhas, cama, mesa e banho, né? Redas. Eu acho que foi até lindo para nós. Eu vi, eu achei interessante. É um título interessante para nós mulheres. Nós temos que ser mulheres de cama, mesa e banho, né? E aí surgiu essa palavra, comecei a buscar em Deus e vocês estão sendo privilegiadas, porque é a primeira ministração, né, que eu estou fazendo aqui. Já resumi um pouquinho em outros lugares, mas ela na íntegra está sendo aqui. Amém? Eu sugeri esse título porque eu achei assim, de suma importância no nosso casamento, no casamento de todos nós, né? Então nós vamos ver, à luz da palavra, como isso se aplica na nossa vida conjugal, certo? Eu procurei no dicionário a palavra cama. Olha só, móvel é um polo composto de estrado e colchão utilizado para repouso, também chamado de leito, mas também utilizado para o relacionamento amoroso e prazeroso entre homem e mulher, né? Então, por muito tempo, falar sobre sexo na igreja era um tabu, né? Que as irmãs mais velhas podem dizer isso, né? Concordar. Era um tabu, ninguém se falava, né? Mal e mal, nos aconselhamentos individuais, mas hoje é um assunto que deve ser falado, preservado dentro das igrejas, né? É um assunto que a gente deve se explanar, porque a modernidade está aí, a internet está aí, né? Celulares, os Walkman, essas coisas todas, a parafernália toda, né? E cada vez mais nós estamos expostos à mídia, né? Jornais, revistas, televisão, outdoor, né? Vai daqui para a busca para ver os outdoor. É sensualidade em todo lugar. E por que não falar da sensualidade de um modo santo, como Deus criou para ser, né? Então, Deus tem um propósito desde a criação para nós nos expressarmos tremenda alegria e prazer na área sexual. Quando Deus criou o homem e a mulher, né, quando Ele criou o homem, Ele viu que o homem estava só e não precisava de uma companheira. E Adão ficou olhando todos os parezinhos de animais e ficou olhando, todos eles tinham uma companheira e eles não viu que para ele não tinha. E Deus então fez a mulher, né? E quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, eu tenho certeza que Deus não ficou envergonhado quando eles tiveram uma relação sexual. Por quê? Porque Deus criou para eles. Ele disse, né, multiplicar e encher, ser fecundos e encher a terra. Então, o ato sexual dentro do casamento, dentro do propósito de Deus, é bênção, é para ser desfrutado. A gente sabe que tem meios que condenam isso. Eu já vi uma seita que é pecaminoso para eles o sexo. É só para procriação, só para ter filhos. As mulheres têm aqueles camisolão com só um buraquinho no meio, não pode ficar nua na frente do marido, porque se Jesus vier, ela não vai subir, né? Eu já presenciei isso e é muito triste, né? E a gente vê que não. No mundo há um lixo, né? A promiscuidade, mas diante de Deus, o sexo santo é para ser desfrutado com prazer, com amor, no leito conjugal. Amém? Agora, Deus condena fora da aliança do casamento, né? Claro que antes do casamento ou fora, Deus faz essa restrição. Ele é para o casamento. Amém? Então não foi a humanidade que inventou o sexo, não foi o homem.
Deus nos criou e abençoou. Nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios 7, 1 a 9, que diz assim, ó: é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma seu próprio marido. Então, o sexo conjugal é o ápice da união humana, tá? É a maior forma de comunicação entre dois seres. É uma comunicação sem palavras, né? E ela traz os sentimentos mais fortes. E com o passar do tempo, quando ele é cultivado com amor, né, vai trazendo um conhecimento mais profundo da pessoa amada. Tanto é que quem tem mais anos de casado pode ver que às vezes o marido não precisa falar nada. A gente já conhece, já sabe os gostos, já sabe tudo, né? Por quê? Porque é esse relacionamento íntimo que faz com que a gente se torne tão íntimo, tão chicletinho, né? E a gente conhece um ao outro, e é para isso que Deus criou. Glória a Deus. Mas Deus criou também para a procriação, né? Lá em Gênesis 1, 27, 8, né? Cumpre a ordem para que fossem frutíferos e se multiplicassem, operando assim no ato da criação. Gente, isso aqui também, hoje em dia, está desnorteado. Os casais não querem mais ter filhos. Não sei se vocês têm visto isso, até dentro da igreja, ou não querem ter, né? Ou quando tem, é um filho só. Ou acabou de ter um filho e já está dizendo, não quero mais, né? E não foi, Deus criou para que se multiplicasse e enchesse a terra. Por que vocês acham que os muçulmanos estão se multiplicando com tanta rapidez no mundo? Porque eles geram filhos, eles colocam filhos no mundo, né? Dizem que em 20 anos o mundo vai ser dos muçulmanos, porque eles estão cada vez mais gerando filhos e os cristãos não querem filhos. Filhos atrapalham. Filho impede a minha realização profissional. Filho é trabalho. E ontem nós vimos que não é trabalho, né? É serviço. É cuidado, é zelo. Mas quando a gente faz com amor, agrada a Deus. Algumas pessoas, né, talvez algumas aqui, passaram por tristes experiências sexuais, né? Às vezes abuso na infância, às vezes estupro, né? Sequestro, quantas coisas nós somos marcadas pela atitude sexual fora, né? De um projeto de Deus. Mas eu quero dizer para você, seja qual for a sua experiência, a cura vem através da cruz de Cristo, né? Essa cura nós podemos ter quando nós perdoamos o agressor, né? Nós vamos até Jesus. O que Jesus fez? Ele é o nosso modelo. O que ele fez? Ele foi apedrejado, foi crucificado, e o que ele disse? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se nós tivermos essa atitude de perdão, se nós já sofremos isso na nossa infância, adolescência, juventude, e perdoarmos essa pessoa que marcou tão negativamente a nossa vida sexual, né? A nossa sexualidade, que às vezes está atrapalhando até no casamento, se nós perdoarmos de fato de verdade, o perdão vai vir e Deus vai nos restaurar, tá? Depois, no final, nós vamos orar. Se tiver alguém que está buscando essa cura, nós vamos estar aqui com as pastoras, vamos estar orando especificamente, tá? Porque Deus quer que nós desfrutemos do seu amor e de uma vida abundante, tá? Lá em Tito 2 é uma convocação à pureza. Nós vimos ontem, né, os requisitos do padrão da mulher cristã dentro da Bíblia. E um dos requisitos é que ela tenha uma vida pura. É uma convocação à pureza. E a tentação sexual, lascívia, adultério, ela não escolhe pessoa. Pode ser pessoa pobre, rica, gorda, magra, de qualquer jeito. Ela vem, né? Se nós dermos brechas. A Bíblia nos alerta que a tentação é inevitável. Nós não podemos dizer assim, comigo nunca vai acontecer.
vocês tentação que não fosse comum aos homens. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Nunca nós devemos achar que nós somos suficientemente capazes de vencer a tentação. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 12, assim, aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. Às vezes não está nem de pé, ele só pensa, né? Então nós temos que cuidar, né? Deus não impede nós cumprir com o pecado, mas Ele nos dispõe da sua imensurável graça para vencer o pecado. Amém, queridos? O pecado dá nossas portas. É na televisão, é no outdoor, é na figura, em todo tempo nós somos assediados da tentação, mas Ele nos dá graça para vencê-la. Se nós aplicarmos um princípio bíblico que diz: afaste de toda aparência do mal. Amém? Se nós nos afastarmos disso, quer dizer correr no sentido contrário, afastar. Vamos ver 3 dicas que devemos utilizar nessa batalha do pecado. Olha, 3 dicas importantes. Primeiro, manter a nossa mente e o coração nas coisas do alto. Colossenses 3, 1, 0 a 5. Né? Pensai nas coisas do alto. Amadas, e hoje em dia há um perigo muito grande. Cada vez mais está havendo o adultério virtual. Vocês já ouviram falar? Adultério virtual. A pessoa vai lá para o computador, porque o computador, a internet, é uma faca de 2 gumes. Ela pode ser uma bênção, mas também pode ser a destruição da nossa vida e do nosso lar. Certo? Então você está ali, de repente, tem um bate-papo ali, você entra ali e começa a conversar. E de repente você está carente de uma atenção, do elogio do seu marido, ele tem sido displicente, negligente nessa área, e você está carente. De repente aquela pessoa que nem te conhece, começa lá batendo papo com você. E você começa ali uma tentação virtual. Entende? Você começa a... Porque nós mulheres, como nós somos muito emoções, nós somos envolvidas nas emoções. O adultério feminino, ele nunca começa pela carne, pelo físico. Ele começa pelo emocional, pela carência emocional. E ali a pessoa, eu já vi, gente, nós somos 35 anos em aconselhamento matrimonial, de casais e tudo. Nós já vimos lares serem destruídos pela internet. A pessoa entrou ali e realmente é enredada, né? Então nós temos que manter o nosso coração, a mente nas coisas lá do alto. Esse é o nosso triunfo, contemplar as coisas de Deus, né? E aí nós vamos ser, quanto mais pertinho de Deus, mais nós vamos estar sendo impelidas a buscar a santidade de Deus. Nós não queremos que essa presença suma de perto de nós. Nós vamos cada dia estar buscando, né? E lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, para a nossa carne, para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, cada vez mais que nós estivermos nos aproximando de Deus, nós vamos cada vez viver mais para nós, menos para nós mesmos, para a nossa carne, para os nossos desejos, e mais vamos estar vivendo para Deus, né? Tá, segunda coisa, segunda dica: não dar lugar à carne. Romanos 13, 14
Senhor Jesus e não fique premeditando como satisfazer os desejos da nossa carne. Cada um de nós só precisamos perguntar: o que nos leva à tentação? Com quem nos leva à tentação? O que nós somos mais sensíveis à tentação? É a consciência dos olhos, a soberba da vida, é a tendência a olhar programas e novelas e filmes, e sites que não convêm ao Senhor, né? A nós que servimos ao Senhor. Cada um de nós temos um ponto fraco. Para o bêbado que se regenera, né? Que tem uma nova vida, ele tem que viver muito longe de bares, né? Outro que é o cigarro, tem que viver longe do cigarro. E nós? Para como nós podemos manter a nossa mente limpa? Nos afastando de toda aparência do mal, tá? Por exemplo, uma coisa muito comum, tá? Você passou o dia todo, trabalhou, está cansado, está com a vontade de relaxar. Aí você senta lá na sua poltrona, se acomoda, liga a televisão e decide assistir algum programa. De repente você está clicando lá e entra num programa que você sabe que não é bom para os seus olhos. Nossos olhos são a janela da alma. Tudo que entra pelos olhos é uma semente, né? E que vai para o coração. E aí o que acontece? Eu me acomodo, mas só hoje eu vou assistir, né? O BBB, ou sei lá o quê. Então você fica lá, sua família está dormindo, seu marido já foi dormir, seus filhos estão dormindo, e você diz: não tem problema nenhum, eu vou só me distrair um pouco, relaxar. Acontece que amanhã, no outro dia, aquelas cenas não saem da sua cabeça. Estão ali, latejando na sua cabeça. E de repente, você começa a sair na rua e vê que os homens todos estão olhando para você. E você pensa: opa, eu acho que eu estou muito bonita hoje, né? Todo mundo está olhando para mim, o que será que eu tenho de diferente? Amadas, entrou no seu coração uma semente de promiscuidade, que leva a adultério, que leva a lascívia, né? Então, vocês veem como que vem a tentação? Um simples momento de relaxamento. A palavra não proíbe que nós descansemos. Nós precisamos de descanso, mas só que nós precisamos vigiar esses momentos de relaxamento. Por exemplo, Davi, um exemplo clássico da nossa Bíblia, né? Ele fez um comprometimento com Deus. Lá no Salmo 101, 2 a 3, ele diz: em minha casa viverei de coração íntegro. Ele falou isso, ele fez uma aliança. Repudiarei todo o mal. No entanto, nós sabemos que os reis saíram à guerra, está lá em 2 Reis 11, pode anotar e depois vem em casa. Os reis todos saíram para a guerra, mas Davi ficou em casa, relaxando, descansando. E quando ele foi ao pátio do palácio, ele viu Betseba. E ali entrou a semente do adultério, que fez esquecer essa aliança que ele tinha feito com a sua casa e com a sua vida com Deus. Né? Repudiarei todo o mal. E com isso ele caiu no adultério. Então, amadas, isso que eu quero alertar as irmãs: cuidado com a internet, cuidado com o clique, né? De celular, de tablet, de toda essa parafernália que hoje tem, né? Que muitas vezes é usada pelo inimigo, tá? Para nos levar a cair. Paulo disse a Timóteo que ele fugisse das paixões da mocidade, 2 Timóteo 2:22. Né? Nós somos exortados a fugir da imoralidade sexual. O verbo fugir denota uma reação muito forte à tentação. Significa correr em sentido contrário. Então a tentação vai para lá e eu vou para cá. A tentação vai, né? Eu tenho que correr em sentido contrário, como fez José. Largou a capa e correu em sentido contrário.
eles têm mais, permitem uma lata de lixo na mente do seu filho. Então vamos cuidar, vamos vigiar, né? O computador não deve estar no quarto de adolescente, de criança, porque é uma arma de Satanás. Coloque o computador numa área visível onde toda a família passa, onde você pode vigiar o que está sendo acessado, tá, amados? Porque, gente, é terrível o que está acontecendo com nossos jovens e adolescentes. Eu teria 1000 exemplos de aconselhamentos que eu tenho tido em que jovens são enredados para muita promiscuidade. Espera os pais ouvirem, tá? E depois vão para o site de relacionamento e tem sexo virtual pelo computador. Então, amados, muito cuidado. Recentemente eu vi um filho de um amigo nosso ser enredado por isso. Ele viciou. O pai e a mãe dormiam, ele ia para o escritório do pai acessar sites, né, terríveis, coisas terríveis aconteceram. Menino crente, menino de igreja. Então vamos vigiar. Outra coisa é se nós pecarmos, nós não devemos esconder o nosso pecado. A nossa natureza adâmica, ela é esperta, né? Ela quer esconder, né? Como Adão e Eva, né? Se esconderam por causa do medo de Deus. Porque sabiam que tinham um pecado, que tinham infringido uma lei. Assim nós também, às vezes nós pecamos e ficamos com medo de expor o nosso pecado, de contar com o conselheiro, com o pastor, com a pastora, né? Para uma pessoa madura que possa orar por nós e nos livrar daquela tentação. Mas quando nós nos humilhamos e pedimos ajuda, Deus utiliza a correção e a oração dos nossos líderes, dos nossos amigos, conselheiros, discipuladores, para nos trazer a cura. Amém, queridas? Então, as 3 coisas: manter a nossa mente nas coisas do alto, né? Não dar lugar à carne e não esconder o pecado caso venhamos a tropeçar. Amém? Agora nós vamos falar de 4 dicas para uma relação sexual nota 10. Amém? Quem está aqui? De saber, né? Dentro de uma santidade de Deus, dentro do casamento. Então, uma relação sexual saudável e satisfatória é plano de Deus, já vimos isso, né? E é também para nos proteger da tentação do pecado da lascívia e do adultério. Isso é muito comum. Casais que se privam de ter relações sexuais constantes é um casamento de risco. Pastor José, aquela luz ali, tá? Pastor José Rodrigues, ele é médico, é um pastor, Deus, acho que vocês conhecem, né? Alguém conhece ele? Pastor, né? Presidente da IFN. E ele escreveu um livro, Família, um Lugar de Delícias, né? O lugar de delícia é o significado do Éden. Nós, como casais, nós podemos ver o Éden na sua casa. Eu quero que a minha casa seja um paraíso, um pedacinho do céu, um lugar gostoso de estar, prazeroso, um ambiente bom, né? Que nós vimos ontem. Então, o pastor José diz que o ideal é que os casais tenham relações todos os dias, né? Todos os dias. Por quê? Porque isso produz a serotonina, né? Que é uma substância de alegria, de prazer. As pessoas vão ser mais saudáveis de mente e corpo por causa dessa substância, tá? Mas casos, né? Cada um tem a sua rotina, né? Mas que sejam frequentes. E muito perigoso é abster das relações sexuais, né? Por exemplo, às vezes o casal briga, discute, diz assim: hoje eu vou dormir de calça jeans, né? Hoje não, ele me fez isso. E muito a mulher
e ali o homem cada vez mais exposto lá na rua. No escritório, aquelas secretárias muito bem arrumadas e atraentes, e você em casa está privando o seu marido da relação sexual. Então você está expondo, você está jogando ele para o pecado e para a tentação, certo? Então vamos considerar algumas dicas para fazer cultivar os nossos casamentos mais apaixonantes, tá? Em primeiro lugar, ser atraente, né? Em Cântico, no Cantares de Salomão, a gente vê muito isso, né? O marido cativado pela beleza, pela sensualidade da sua esposa, tá? Por exemplo, lá em Cantares 6 ele diz assim: como você é linda, como você me agrada, ó amor e suas delícias. Olha só, está na Bíblia, gente. Isso que eu digo. A Bíblia não é um livro santo? Relacionamento sexual dentro do casamento, no propósito de Deus, é algo lindo, santo e prazeroso. Olha só. Em seguida, ele descreve e faz comparações da beleza da sua amada. Como esposa, nós devemos nos preocupar com isso, tá? Usar lingeries, roupinhas que atraem o nosso marido, né? Nós temos que ser uma gazela graciosa, onde ele é atraído diariamente. Quem já viu a gazela? Quem conhece a gazela? Aquele banco, aquele bichinho, ele está sempre salto alto, né? Aquele cílio maravilhoso, né? Assim nós devemos ser com o nosso marido. Andar sempre nos trinques, né? Fazer um regime, fazer uma dietazinha, ou alguma coisa, ficar sempre bonita, cheirosa. Eu tinha sempre um hábito, né? De quando meu marido sempre buzinou no início da rua, né? Quando ele buzinava, eu podia estar com aquelas touquinhas de vovó gritando comigo. Porque eu ponho aquelas touquinhas para não ficar cheio de gordura, né? Mas quando ele buzina, eu lá fora aquela touquinha, vou lá pentear, passar um batomzinho e ficar bonitinho. E até hoje eu faço isso. E o Giovanni, uma coisa que marcou a vida dele uma vez, eu fui operada, fui fazer uma cirurgia pelo SUS, sustentado pelo governo. e eu fiz uma malinha, gente, que parecia que a minha filha disse, parece que a mãe vai para um hotel 5 estrelas. E eu ia ser operada pelo SUS, né? E aí eu arrumei aquela malinha, comprei um pijaminho, um chinelinho combinando, tudo bonitinho, meu bota-maquiagem, tudo bonitinho, porque eu não queria ficar feia lá no hospital, né? Aí, quando nós chegamos, foi lá em Cascavel, eu morava no Paraná. Quando nós chegamos lá, a moça bem grossa aqui, né, disse assim, pode me dar essa bolsa aqui. E jogou uma camisola, gente, parecia um saco de batata. Gente, jogou aquela camisola, pegou a minha mala, e eu tive que botar aquela camisola. E a preocupação de não aparecer com meu marido com aquela camisola horrível, gente. Aí eu toda, né, pensei assim, agora eu vou ficar aqui, eles vão vir me buscar numa maca e eu vou pro centro cirúrgico, né? Isso eu pensei. Gente, a moça chegou e disse, pode me seguir. Eu com aquele saco de batata toda aberta aqui, gente, horrível. Primeira coisa que eu olhei, para ver se o meu marido não estava vendo. E ele viu, eu com a cabecinha para fora, com a cabecinha preocupada que ele não me piscar com aquela roupa feia. Aí ele pegou, disfarçou, saiu e eu tive que ir a pé no centro cirúrgico com aquela roupa. Gente, que humilhação. Aí eu ficar com aquela roupa, tá tudo bem, né? Glória a Deus. Mas por quê? Porque eu me acostumei a sempre me aparecer atraente com o meu marido. Quando eu estou fazendo mechas na cabeleireira, eu não quero que meu marido nem apareça lá, com aquela cabeça de noviça rebelde. Entende? Não quero que ele apareça, eu não vejo a pena, não. Mas isso é bom, é um hábito que a gente adquire, de estar sempre arrumadinha, cheirosinha, bonitinha, né? E bonita
marido, e o corpo dele pertence a mim. Marido e a esposa, de Cântico dos Cânticos, entenderam esse princípio. Olha lá, 1 Coríntios, Cantares 6,3, ela diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela entendeu esse princípio, que o corpo dela não pertencia a ela, e sim ao marido, e o corpo dele pertencia a ela. 1 Coríntios 7, 3 a 5, nós vimos isso, né? 1 Coríntios 7, 3 a 5, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da sua incontinência. Então aqui a Bíblia é clara, nós não devemos nos privar, né? Conheci casais que dormiam em cama separada, né? Ou um para lá, o outro para cá, e o marido indo para a internet, ver cenas promiscuidades na internet, porque a mulher se privava dele, né? Raiz de amargura do coração, mas glória a Deus foram curados, né? A única exceção que a Bíblia diz de nos privarmos é no caso de oração e também por mútuo conhecimento. Claro, às vezes a gente está indisposta, ou doente, aí a gente conversa com o marido: olha, marido, o que você acha de hoje a gente só dormir como bons irmãozinhos, né? E ele diz assim: não, querida, é verdade, você está cansada, tal, concordo. Ótimo, glória a Deus, mútuo conhecimento, amém? Mas se por acaso eu disser não, ou coisa assim, você deve servir o seu marido, glória a Deus. Outra coisa, terceira coisa, para nós tornar o nosso casamento mais atraente: criar expectativas, fazer novidades, coisas novas, sair da rotina, tá? Arroz e feijão todo dia é bom, mas também cansa, né? E toda a vida a mesma coisa. Diz que o órgão de maior sensualidade do corpo humano fica entre os ouvidos, é o nosso cérebro. O maior, a nossa cabeça, a nossa mente, né? O nosso modo de pensar influencia o nosso desejo sexual. Então, nós devemos estar nos preparando, principalmente nós mulheres, que somos muito emocionadas. Nós temos que estar preparadas mentalmente, emocionalmente, para a hora do sexo. Sonhar com o nosso marido durante o dia, pensar nele, sonhar, né? Quando nós éramos solteiros, a gente não via a hora, né, do noivo, namorado chegar, estar junto. E agora, casado, paramos de sonhar com o nosso marido? Vamos usar o nosso cérebro e ficar cultivando isso, pensar, tá? Desejando, né? Olha o que diz lá em Cantares 10:5. A Sunamita diz assim: ele é muito desejável. Meu amado é muito desejável. Cantares 5, 10 a 16. Dá para se perceber que ela cultivava uma paixão pelo seu marido, né? E nós, como é que estamos? Nós continuamos cultivando essa paixão pelo nosso marido? Isso depende muito da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa disposição. Se nós ficar todo dia, hoje eu estou cansado, amanhã, hoje eu estou estafado, a coisa vai esfriando, vai havendo um distanciamento, porque a relação sexual une, junta, firma, fortifica o relacionamento. Amém? Quarto, lutar contra o cansaço. Né? É uma das razões da falta de apetite
sexual é o cansaço. Então, principalmente quando nós temos filhos pequenos, né? Os afazeres da casa, os filhos pequenos. Aí nós temos que ver, avaliar, para ele chegar a tirar uma sonequinha, tomar um banho relaxante, recuperar as forças, dormir um pouquinho depois do almoço, quem está em casa, que não trabalha fora. A hora que o neném vai dormir, você também vai descansar, vai repor suas energias. Eu tomei esse hábito quando os meus filhos eram pequenos. Uma vez eu recebi uma pastora na minha casa da Argentina. E ela viu a minha luta ali com os meus filhos. Imagina que eu tive 4 filhos em 5 anos. 4 em 5 anos. E ela viu a minha luta ali na vida dos meus filhos. E ela perguntou assim: irmã, você dorme depois do almoço? Eu disse: não, irmão. Enquanto meus filhos dormem, aproveito para limpar, né? Fazer as coisas da casa. Ela disse: irmã, mas assim você vai dar só o resto das suas energias para o seu marido. Você precisa descansar. Protege a hora de seus filhos irem para a cama, para você também relaxar. Mas eu não tenho. Eu disse para ela: eu não tenho quadro. Pegue um livro, deite e relaxe ali. Com certeza você lembra, vai vir um sono e deite 20 minutinhos. E eu peguei esse hábito dos 20 minutinhos. Gente, até hoje, se eu não durmo de tarde, meus 20 minutinhos à tarde não presta para mim. Por quê? Porque esses 20 minutos me removem. Vocês querem ver? Isso está constatado, tá? Pesquisas foram feitas e os funcionários que tiram a siesta, né? Depois do almoço, eles rendem muito mais no trabalho. São Paulo, Rio de Janeiro, por aí tudo, eles já estão fazendo isso nas firmas. Eles dão aqueles minutinhos para os funcionários tirar a siesta. Por quê? Porque eles vão voltar mais animados, mais dispostos a trabalhar. E nós, como mães, como dona de casa, nós também precisamos descansar, porque senão à noite, quando o marido chegar, você está em frangalhos. Você não quer saber mais de nada, você está tão cansado, você só quer uma coisa: dormir. Tá? Então vamos lutar contra isso. Tá? Talvez isso exigirá algumas mudanças, né? Planejar, fazer agenda, priorizar, principalmente quem é muito perfeccionista, que gosta muito de limpeza, né? Tem a neura da limpeza. Vamos priorizar o que é mais importante, tá? Então, conclusão: o leito é o coração do lar. A arena, olha que lindo isso aqui, gente. O leito é o coração do lar, a arena do amor, a sementeira da vida e o ponto constante de encontros. É o lugar onde noite após noite o perdão, por uma conversa franca, conclui que o sol não se pode pôr sobre a nossa ilha. Então, amados, é ao lado da cama, os joelhos dobrados, né? Marido e mulher, representando ali o poder, a autoridade da igreja, e Jesus presente, que nós nos reconciliamos, que nós mantemos a nossa vida transparente diante do nosso cônjuge. E é tremendo isso. Gente, eu estou 37 anos casada, eu posso dizer para vocês, um dos segredos do meu casamento é a oração junto todas as noites. Nós nunca, isso eu posso dizer de verdade, diante do Senhor, nós nunca dormimos de mal. Ah, mas isso é impossível. Eu vou contar o segredo para vocês. No dia do meu casamento, uma madrinha, porque o último vínculo com a Igreja Católica foi a celebração do nosso casamento. Nós já tínhamos nos convertido dentro da Igreja Católica, mas nossos pais não iriam no casamento se não fosse na Igreja Católica. Então, uma das madrinhas lá chegou para nós e disse assim: eu posso dar um segredo do casamento de vocês? Sim, pode. Nunca deitam sem orar juntos. Orem juntos todas as noites. Uma senhora católica que não tinha nada de conhecimento, não tinha um conhecimento bíblico, não tinha nada. E nós começamos a fazer isso na nossa lua de mel. E até hoje, amadas, isso não quer dizer que nós não tivemos divergências, pontos divergentes
a gente, ou que eu pensava de um jeito e eu pensava do outro. Não, tivemos. Já ficamos madrugada dentro querendo resolver uma situação que não se resolvia. Nós dobramos o joelho e dissemos assim: Jesus, nós não estamos chegando a um acordo nessa situação, mas uma coisa nós concordamos: nós queremos dormir em paz. Orávamos, dormíamos. No outro dia, 2 dias depois, o Espírito Santo trazia um entendimento do erro, do nosso pecado. Pedíamos perdão um para o outro. Então, amadas, eu posso dizer isso de verdade. É um segredo do casamento. E vou dizer mais: é a maior luta que nós encontramos nos aconselhamentos matrimonial, é fazer um casal orar juntos. Gente, é uma luta. A pessoa tem vergonha de orar na frente do cônjuge, outras oram baixinho, outras não oram, e ali o diabo vai tomando espaço. Quando nós oramos, nós mandamos o diabo fugir, né? E quando a gente deita com raiva, com amargura, com ressentimento, nós estamos dando lugar ao diabo. Nós estamos dizendo: bem-vindo, diabo, vem ficar aqui conosco. Isso é forte, mas é a pura realidade. Amém, queridos? E ali, Jesus prometeu que Ele vai estar conosco. E se nós pedirmos qualquer coisa, olha, Mateus 18, 18 a 20, vamos ver. Mateus 18, 18 a 20, olha o que diz. Eu acho tremenda essa passagem. Se vocês puderem, copiem em letras garrafais e coloquem um lugar bem acessível no quarto de vocês. Vocês levantem, primeira coisa que vocês enxergam antes de deitar. Em verdade, eu vos digo, de tudo, não é algumas coisas, tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Tremendo, gente. A presença de Jesus no meio do casal. Quando eles oram e concordam acerca de qualquer coisa, qualquer assunto, seja do nosso relacionamento, seja dos nossos filhos, problemas que nós estamos enfrentando, financeiro, ali é hora de nós concordarmos e ligarmos. Amém, querido? É um poder tremendo. É a igreja em casa. Você, seu marido e Jesus. O cordão de 3 dobras que não se podem romper. Olha a minha aliança dos meus 34 anos de casado, 35. É um cordão de 3 dobras. Cordão de 3 dobras que não se podem romper. Uma aliança que não se rompe porque Jesus está comigo. Amém, querida? Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos falar fora do microfone, porque não pega na fita. Não, então, está então encerrando essa primeira ministração. Calma, depois nós vamos entrar na segunda parte. Então, agora nós vamos dar um intervalo para um lanche, para uma comunhão, tá? Vamos interagir umas com as outras, conversar, tá, amada? E depois nós vamos para a segunda parte, que vai ser tremenda também, tá? Amém. É sobre sol. Então tinha um gelo que a sogra dele morreu, faleceu, e aí foram, né, lá para enterrar ela. Daí ele chegou lá no túmulo dela, né, e olhou assim e falou para o governo: Senhor, não tá muito raso, não, é
Por que a sogra é tão mal falada, né? Vocês já viram que não tem piada de sogro? Só de sogra? Só tem de sogra, né? E eu sou sogra 4 vezes, né? Tenho 2 noras e 2 genros. E um dia eu me dei conta que eu estava na casa da minha nora. De repente eu olhei para o varal. Ai, aquela roupa assim, uma de cabeça para baixo, outra de cabeça para cima, tudo desorganizado. A minha tendência foi chegar lá, tirar tudo e arrumar direitinho, por cores, por tamanho. Aí eu assim, agora eu sei por que a sogra é mal falada, porque ela é muito metida, né? Ela se mete onde não deve ser chamada. E eu me vigio muito nisso, viu? Eu vigio muito, porque geralmente assim, nós sogras, a gente não tem a paciência de esperar a maturidade da nossa filha ou da nossa nora. A gente acha que já quer que elas sejam perfeitas, mas nós também já passamos por isso, né? Nós também já penduramos no varal tudo errado. Amém. Só para descontrair, né? Queridas, é uma alegria. Eu quero dizer para vocês que este é o que o Senhor nos fez. Amém? Um dia especial e Ele não nos trouxe aqui em vão. Vocês não deixaram as suas casas, talvez um soninho agora à tarde, ou estar com os filhos, ou com o marido, ou mesmo com amigos, em vão. Deus nos trouxe até aqui e trouxe a mim também. E eu quero dizer para vocês que eu passei uma guerra muito grande nessa manhã. Por isso eu sei que a vitória vai ser muito grande. É ainda maior. Amém? Glória a Deus. Ainda estou com o olhinho meio fechado, né? Me deu um processo alérgico. Fiquei toda embolotada, os olhos enormes. E foi bem difícil, mas é luta mesmo. Eu sei que quando eu coloco o pé aqui, a vitória já é certa. Amém, queridos? Eu quero fazer mais uma oração, tá? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, eu me coloco diante de Ti, porque eu sei que de mim mesmo, Senhor, nada tenho para dar para essas mulheres. Mas eu quero fazer a diferença pela Tua palavra, porque eu sei que a Tua palavra é fiel e ela não volta vazia. E ela se cumpre, porque Deus cumpre a Sua palavra. Ela pela Sua palavra para fazê-la cumprir. Ó Deus, eu me coloco agora como um canal de bênção. E quero dizer que Tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Tu não divide a Tua glória, por isso toda honra e glória seja Tua. Nós queremos, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que seja dissipada toda a treva. Nós levamos cativo todo pensamento em obediência a Cristo, todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus. Nós dizemos, está maniatado. Em nome de Jesus, todo sono, toda dispersão, toda distração, toda impaciência, Pai, nós queremos estar desarmadas para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém.